Bom, mas a ideia é falar sobre inovações legislativas. Então, o que as inovações legislativas estão trazendo que possam refletir aí nesse cenário? Eu acho que o grande elemento de inovação que diplomas legislativos mais recentes estão trazendo é a incorporação da dimensão prospectiva das escolhas públicas. É assumir que a administração tem que olhar para frente, né? A administração tem que dimensionar, tem que refletir sobre os efeitos para o futuro das suas próprias escolhas, né? E isso é alguma coisa que a gente começa a ver aqui ou ali, com maior ou menor presença, em várias normas no campo do direito público, né? Um grande impacto no ano passado foi a 13655, né? O consequencialismo. Aí gerou aquela série de observações a favor, contra, não sei o quê. E eu fico perplexa, muitas vezes, conversando com profissionais de todo tipo, alcançados pela 13655, né? Aí diz assim, eu não tenho que fazer análise consequencialista. Às vezes você tem um magistrado dizendo, eu não tenho que fazer análise consequencialista. Aí eu digo, mas colega, você já faz isso, né? Se você é juiz de infância e juventude e decide se vai entregar a criança para o pai ou para a mãe, você decide isso a partir também de uma perspectiva de análise consequencialista. Onde estará o melhor interesse da criança? O melhor interesse da criança é uma visão eminentemente prospectiva. Então isso já é alguma coisa que você faz habitualmente, né? O problema é você reconhecer, né, que isto deva acontecer e que você vai ter que declinar suas próprias razões. Vejam que essa incorporação aí dessa dimensão prospectiva, ela vai exigir a incorporação do vetor tempo nas escolhas públicas, né? Quais serão os efeitos do tempo, né? Ou esta escolha se revela 70% boa agora, mas se revelará 85% boa daqui a 3 anos e provavelmente... Quer dizer, esta incorporação desta variável necessariamente vai ter que acontecer se você tem uma dimensão prospectiva da escolha pública. Mas a gente tem enorme dificuldade de fazer isso, né? Pensem, quais são os cenários temporais postos para a administração? Um primeiro elemento determinante dos cenários temporais postos para a administração é a tríade orçamentária, né? E qual é a dimensão prospectiva da tríade orçamentária? 4 anos. Uma coisa surreal, né? A gente fica pensando do ponto de vista das obrigações, dos contratos administrativos, em perfis de 20, 30 anos, né? Mas o seu planejamento financeiro, a dimensão é 4 anos, né? Então, a gente tem dificuldade de incorporar esse vetor do tempo. A gente trabalha ainda com uma dimensão predominantemente imediatista. E aí nós vamos ter que fazer um salto de qualidade, né? E desenvolver uma capacidade institucional que seja vocacionada à prospectiva, né? Em todas as decisões estratégicas. Fico me lembrando, há bastante tempo atrás, eu me deparei com um acórdão do Supremo Tribunal Federal que examinava uma lei de um estado do Sul, talvez Paraná, que envolvia a disciplina de contratações temporárias para a reposição de mão de obra no magistério por conta de afastamentos também temporários. Então, é uma lei muito bacaninha que dizia, olha, na data tal, a Secretaria de Educação tem que avaliar, olha, quantos professores possivelmente estarão em licença maternidade? Quantos professores possivelmente estarão nesta ou naquela condição? X professores. Ok, então eu posso fazer, ou devo fazer uma contratação temporária deste mesmo número de professores, porque essa pessoa que está licenciada, o pressuposto é de que ela retornará, né? Então, do ponto de vista de planejamento de pessoal, né, de política de gestão de pessoal, e quem vos fala é um ex-secretário de administração no município do Rio e no estado do Rio, nunca vi uma coisa tão arrumada, né? Aí o que faz o Supremo Tribunal Federal? Não, isso é inconstitucional, né? Essa lei é inconstitucional, porque contratação temporária não pode ser para cargo permanente. Aí pronto, jogou a preocupação prospectiva na gestão de pessoal para o espaço, né? Então, estas inovações legislativas que estão estão reforçando a necessidade da preocupação com a dimensão prospectiva, elas vão exigir esse desenvolvimento de uma capacidade institucional que seja vocacionada
para isto, né? E isto terá a vantagem de incentivar um exercício a que a administração não se dedica, que é pensar a si mesmo numa relação de coordenação. Embora o vetusto Decreto-Lei 200 já falasse, né, nas relações de coordenação e tal, isso é alguma coisa que não existe na administração pública, né? Na administração pública é o meu programa, o meu orçamento, o meu pessoal, né? Então, assim, é claro que esta visão de túnel, ela dificulta a análise prospectiva. Então, portanto, isso também vai ter que ser uma mudança profunda para a administração. E veja que trazer essa prospectiva vai contribuir para um refinamento da formulação das escolhas públicas. Porque se eu faço a prospectiva e eu digo, olha, minha escolha pública é esta, porque eu imagino que esta estratégia gerará este resultado, eu me abro a um controle mais refinado. Ok, neste momento você formulou o seu juízo prospectivo, você imaginou os cenários e tal, e você anteviu um resultado para a conduta da administração. Quando aquela conduta da administração, estratégia, política pública, ou o que seja, tiver percorrido o seu ciclo de maturação, eu tenho elementos para formular o controle que não são a minha percepção subjetiva como controlador. Devia ter sido assim. Não, o meu controle vai se dar a partir da análise prospectiva que a administração tenha feito e daquilo que ela tenha se proposto a alcançar. E aí a gente pode passar a pensar a eficiência, de novo, não a partir da visão subjetiva do controlador. Isso é mais eficiente ou menos eficiente. Porque eficiência é um juízo, sobretudo, relacional, né? Então eu tenho que ter o parâmetro de comparação. É eficiente em relação ao quê? Em relação àquilo que eu me propus alcançar enquanto ação legislativa, enquanto opção legislativa, né? Então, penso que este elemento novo que vem vindo, a 13655 é um bom exemplo, mas também o marco legal das agências reguladoras, reforçando essa mesma lógica que já estava aqui ou ali em outras normas, pode ser um elemento muito positivo. É muito curioso que a gente não avance em dizer isso em relação à administração direta, né? Hoje nós temos uma lógica de que um lugar de inteligência na administração pública, se houver, são as agências reguladoras federais, né? Fora disto é o universo da aridez, né? E como se as escolhas administrativas mais relevantes fossem aquelas que acontecem nas agências reguladoras federais. O que há de diferente, amigos, entre as escolhas que acontecem nas agências reguladoras federais e aquelas que acontecem no dia a dia das secretarias? As que acontecem nas agências reguladoras federais atingem agentes econômicos importantes, que, portanto, querem saber melhor como o processo decisório está acontecendo, querem ter a oportunidade de contribuir, querem ter a possibilidade de aditar elementos para esse exercício da prospectiva. E na direta, quem é atingido pelas escolhas da direta? As professoras da rede, os médicos dos hospitais públicos. Aí, se tem perspectiva, se não tem perspectiva, deixa para lá, porque afinal essa é a elite que vai ser objeto da reforma administrativa que vai a todos nos resgatar, né? Então esse é o quadro que está levando essa tendência nova para um segmento específico da administração. Mas a gente precisa ter mais refinamento de pensamento para entender que essa proposta é uma proposta que pode e deve ser trazida também para outras estruturas da administração que formulam escolhas públicas que, ainda que não atinjam agentes econômicos tão importantes, são vocacionadas ao desenvolvimento, ao atingimento dos compromissos finalísticos da administração. Portanto, são escolhas públicas tão relevantes quanto, né? Bom, há uma reação generalizada, e aqui estou concluindo minha fala fiel aí à proposta temporal firmada pelo professor José Vicente, né? Há uma reação a essa tendência, e acho que a síntese da reação a essa tendência, né, de incorporar uma dimensão prospectiva é a frase do Malan,
né? Ah, no Brasil até o passado é imprevisível, né? Então, se o passado é imprevisível, como é que eu vou fazer prospecção, né? Tem a menor possibilidade de fazer isso. É claro que esse é uma fala, esse é um discurso que protege em alguma medida, porque, como eu disse, o exercício da prospecção, né, o mau exercício da prospecção pode dizer muito do gestor, né? A sua prospecção foi totalmente equivocada. Alguma coisa estava errado aí, né? E você talvez não tenha desenvolvido a diligência necessária. Essa é uma hipótese explicativa para a reação. Outra hipótese explicativa para a reação é que, mal ou bem, ainda que você tenha desenvolvido toda a due diligence, a sua prospectiva pode revelar um erro. E todo gestor tem dificuldade de conviver com o erro, porque o erro hoje em dia pode se traduzir em ações de improbidade, em uma série de outros elementos. Mas penso que o que deve nos inspirar para superar essa resistência, essa dificuldade na convivência com o erro, é a frase de Thomas Paine. A mais formidável arma contra erros de todo gênero é a razão. Obrigado.